Breno Altman fala assim: perigosa a situação do PT e da esquerda a médio e longo prazo. Mais de 20 anos de imersão na cultura pragmática provocaram, em nome do realismo, muita covardia, oportunismo e pusilanimidade. Também geraram uma esquerda antipetista que não é alternativa para nada. O Cantalice, que é da Perseu Abramo, responde: não é verdade. O PT, desde 2013, posteriormente, enfrentou o cerco e aniquilamento pela Lava Jato, a mídia e setores ultraliberais. Há pragmatismo? Há. A luta do PT nesses anos foi pela sobrevivência. O que você diria sobre essa mini polêmica aqui? Eu diria que o Breno Altman está 100% correto e o Alberto Cantalice está criando um mito. Porque o PT não enfrentou nada. Os dirigentes do PT, em 2012, no Mensalão, eles foram crucificados. O PT nem protestou. Para ser bem... Não, teve uma ala do PT que, inclusive, quis, na verdade, entregar a cabeça deles todos, né? Exatamente. O PT não protestou e teve uma ala que tem que pegar isso mais. Ser corrupto e tal. O PT não fez nada. Quando veio o golpe, nós, por exemplo, fizemos um esforço monumental para a mobilização. O PT não vou dizer que não fez nada, ele fez alguma coisa, mas foi muito menos daquilo que deveria ter feito. Então não é que o PT enfrentou nada. A política do PT tem sido não enfrentar e ele poderá ser vítima dessa política. Não adianta viver de fantasia. A realidade não registra. Você pode contar uma história dessas aí que o Cantalice está contando para enganar algum militante do PT incauto, que não sabe o que aconteceu e tal, para o cara ficar feliz, mas não vai mudar a realidade. Se o PT sofrer um ataque agora, ele vai ter dificuldade de enfrentar esse ataque do jeito que ele está indo. Hoje foi votado o orçamento, né, em que as emendas parlamentares têm mais orçamento do que o PAC, que é o principal projeto do governo. São 53 bilhões de reais. Cada parlamentar eleito recebe mais ou menos 100 milhões em emendas para gastar. É um absurdo completo, Rui. Como é que você vê? E a Gleisi sempre protesta em relação a isso, Gleisi e o Lindbergh, mas parece que eles estão meio isolados assim nessa linha de questionar, vamos dizer assim, esse avanço do Congresso sobre o Executivo. De fato, eles estão isolados. Por algum motivo, que a gente não sabe dizer qual seja, o governo Lula está atuando como um governo acuado. Né? Já foi, a Gleisi tinha reivindicado uma maior flexibilidade orçamentária, né, para poder gastar, não aconteceu, e o governo não protestou, o governo falou tudo bem, pelo contrário, até elogiou, né, embora não acho que seja uma questão de elogiar. E dá a impressão que o Lula está pisando em ovos, que ele está muito encurralado. Esse negócio das emendas aí segue, nós no último mês nós assistimos aí uma série de derrotas do governo no Congresso. Meio que o Congresso escancarou que quem manda é o Congresso, é o Centrão. Não sei se o PT espera aí algum tipo de apoio do Arthur Lira, é difícil de dizer nessa altura dos acontecimentos. E curiosamente, né, quer dizer, quando o governo comemora grandes vitórias, tal como a reforma tributária, é uma grande vitória, mas é uma política da classe dominante, né? Quer dizer, uma reforma, não é reforma tributária sobre renda, patrimônio, é reforma tributária para baratear o custo do capital no Brasil. Né? Exatamente. E não vai, o governo, a impressão que se tem aqui é que o governo não vai conseguir também poupar dinheiro para realizar os seus projetos, hein? Também tem essa, lógico, isso aí precisaria de uma análise mais técnica, né, que eu não fiz. Mas a impressão que eu tenho é que o governo não vai conseguir, apesar do arcabouço fiscal e da reforma tributária, não vai conseguir poupar dinheiro para implementar grandes projetos, não. E isso daqui é um golpe num dos projetos principais do PT, que era o PAC. Quando a gente olha, mesmo assim, com todas as ressalvas, né, a gente vê muitos dados positivos, né? A Bolsa batendo recorde, o dólar caindo, a inflação caindo, etc. e tal. Outro dia, uma pessoa me criticou aqui no chat dizendo que eu tenho uma positividade tóxica. Achei até interessante. Você não teria uma negatividade tóxica, não, Rui? Como é que você vê a sua maneira de avaliar o mundo? Eu reconheço que você falou que é positivo, eu acho que é positivo. O problema é que nós temos que colocar as coisas num conjunto, né? Concretamente.
Não, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o que importância tem esses fatos positivos? Eles permitem ao governo não atravessar uma crise perigosa. Tá? Nesse sentido, o governo conseguiu aí um resultado. Em parte porque a política dele vai no sentido de manter, né, a economia no trilho da normalidade. Os capitalistas estão contentes, estão ganhando dinheiro, então não acontece nada de mais grave. É importante? É importante. É um fato positivo para o governo? É positivo, mas tem o outro lado da história, né? Eu acho que é mais preocupante, porque isso daí é insuficiente para garantir o governo. É assim, digamos, você não está afundando, mas você também não está desenvolvendo as medidas para você continuar, né, uma navegação positiva. Então, eu vejo isso daí com muita preocupação. Então, o negócio assim, não é um problema ser negativo nem positivo. Eu acho que o que nós temos que tentar fazer é ser bastante realistas, né? Porque nós temos que ver que política seria adequada para cada situação. Né? Ser otimista ou pessimista não permite discernir qual é essa política adequada, mas ser realista permite. Eu acho que o governo precisaria ter um outro plano, e eu não estou vendo esse plano. O déficit zero do Haddad fortalecerá a extrema-direita? Não acho. Acho que, digamos assim, mantém o controle, né, do mercado financeiro sobre a economia, que ele sempre tem. O déficit zero é uma política do mercado financeiro. O mercado financeiro precisa disso daí. Vai garantir o mercado financeiro? Não sei também. Tudo é muito incerto, né? Mas eu acho que o déficit zero é uma vitória do mercado financeiro. Para o governo Lula fica, né, essa relativa estabilidade que nós estamos vivendo aí, por enquanto, né? Você diria que ele governa no fio da navalha? Assim, quer dizer, tentando, de certa maneira, agradar a classe dominante, que não se rende a ele, você vê pelas pesquisas, mantendo algumas políticas sociais, e sem, na verdade, aí o grande ponto, né, o que preocupa é a questão da classe média, né? Quer dizer, a classe média muitas vezes não se sente contemplada, né? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Eu acho que o governo ele governa no fio da navalha. É complicado. A situação do Lula é complicadíssima. Né? O que eu acho que é errado no governo não é que ele seja obrigado a fazer determinadas coisas, porque finalmente você faz o que você pode, tá certo? Você não pode exigir do governo que apresente no projeto, no Congresso, um projeto que contraria a maioria parlamentar, porque ele vai ser simplesmente derrotado. Se ele quer governar, ele tem que encontrar aí um termo comum com o Congresso, que é muito difícil, como a gente está vendo. O que eu condeno no governo Lula são duas coisas. Primeiro, que ele não apela para as forças extraparlamentares, ou seja, a mobilização popular. Ele não apela para isso. O PT não tem feito não fez nada esse ano aqui para conseguir essa mobilização. E segundo, que eu acho errado você embelezar, como é que o pessoal fala? Transformar os defeitos em virtude. Tá? Eu acho que se é ruim, o governo ia falar, é ruim, é o que dá para fazer hoje, mas é ruim, mas é o que dá para fazer hoje. Né? Por exemplo, falar que o Congresso é uma maravilha, tudo bem, não precisa chegar lá e xingar os congressistas, os parlamentares. Mas falar que esse Congresso é uma maravilha é meio absurdo. Isso aí confunde a cabeça de todo mundo, né? E não cria consciência política, né? Porque as pessoas vão vendo, né? Quer dizer, essas emendas, esse fundão, tudo isso que está acontecendo. O PT não estaria se reestruturando ao mesmo tempo que enfrenta uma situação difícil deixada pelo bolsonarismo, numa época politicamente diferente da primeira década governada pelo PT? O PT está se reestruturando. Ele recebeu um duro golpe com o golpe de Estado de 2016, né? A prisão do Lula e tudo, ele está procurando se reestruturar. Agora, a grande questão não é que ele está se reestruturando. A grande questão é o que é que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo, na minha opinião, não parece ser uma coisa muito boa. É melhor do que ele fez no passado.
né? Porque, pelo menos nesse momento, o PT não está com aquela ilusão que eles tiveram de incorporar elementos da direita dentro do partido. Pelo menos não estou vendo isso. Vamos ver a eleição municipal como é que vai ser. Naquela época, eles incorporaram um monte de gente direitista com a ilusão de que esse pessoal serviria como uma base política para o governo. Eu não vi eles fazerem isso agora. Também eu não ponho a minha mão no fogo que eles não vão fazer. Mas eu também não vejo em que sentido o PT quer se reestruturar. Para governar um país onde você não consegue controlar as instituições, você precisaria ter uma ampla base social ativa, militante. E o PT não está fazendo nada nesse sentido aí. Você acha que a tendência é que o Lula seja o último presidente do PT? É possível. É possível porque o PT não é um partido muito estável, né? Ele não é um partido burguês. Ele é um partido de quadros de classe média, fundamentalmente. Tem alguma ligação, alguns setores têm ligações com a burguesia, mas não é, né? Não é um verdadeiro partido burguês. Sem o Lula, o PT pode virar um partido de segunda linha, pode virar uma espécie de PSOL, um PSOL um pouquinho maior, um PSB, uma coisa desse tipo, né? E o PT pode ser, o governo do PT pode ser o fator que liquide o PT. O caso do Rio de Janeiro é muito marcante. Por exemplo, o PSOL cresceu muito no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o PT foi liquidado pelo próprio governo do PT.